A noite escura da alma. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Despertar Dimensional. Eu sou Paulo Candea, um dimensional que está aqui tanto para disseminar o conhecimento, como também para buscar conhecimento, inclusive com vocês que estão me assistindo. Diz uma coisa, você já ouviu esse termo, a noite escura da alma? Talvez alguém já tenha ouvido com alguma referência a Carl Gustav Jung, mas é muito importante que se diga que esse termo, que na realidade o que Jung fez foi definir como sendo a noite escura da alma, como o processo arquetípico da alma humana. E na realidade quem cunhou esse termo, ele foi cunhado por um monge, o São João da Cruz, no século XVI, quando ele foi encarcerado pela própria igreja a qual ele fazia parte, e foi a partir daí que começou a se desenvolver o conhecimento desse conceito. E com toda certeza você, sendo dimensional, você já passou pelo menos uma vez na sua vida pela noite escura da alma. É aquele momento da nossa vida que a gente está desesperado, está no fundo do poço, olha para um lado, olha para o outro e não tem saída, não tem escapatória. E é justamente nesse período da noite escura da alma que muitos acreditam encontrar alívio de uma única maneira, que é tirando a própria vida. Está começando a reconhecer agora a profundidade disso, mas esse é um conhecimento que obrigatoriamente, como eu disse, todo dimensional tem que conhecer. Se é que ele tem a intenção de realmente algum dia cumprir com o seu compromisso. Mas vamos entender. Esse conhecimento ensina para a gente o seguinte, guarda bem isso. Para se chegar ao conhecimento de tudo, é necessário não saber nada. Estranho, né? O nosso amigo de Bell, ele foi muito claro quando ele disse, apenas que busquem o conhecimento. E qual o verdadeiro conhecimento? O conhecimento de si mesmo. Para você entender isso, a gente vai fazer uma analogia. Imagine que você, lá atrás, quando estava para ocupar, habitar esse corpo, era como se você fosse um pequeno filhote de águia dentro de um ovo. Ora, um filhote de águia, qual é o mundo que ele conhece? O interior de um ovo. Ele não consegue ver nada além disso. E da mesma maneira que ele também não consegue ver que tudo que ele precisa está dentro daquele ovo. Os nutrientes que ele precisa até o momento em que ele vai romper a casca estão lá dentro do ovo. Mas eu volto a dizer, ele não vê nada além do ovo. Agora imagine assim, que você tem do lado de fora do ovo, ou seja, no mundo exterior, alguém cuidando desse ovo. E nós vamos relacionar esse alguém que está cuidando do ovo como os parceiros. E eles ficam lá, do lado de fora, dando apoio, dando suporte para a gente. Mas a gente não está vendo nada, porque a gente está dentro do ovo. Então, a gente tem que fazer o quê? Aquilo que eles vivem dizendo para a gente. Basta acreditar. E chega uma hora que ele diz assim, que ele orienta que nós comecemos a bater com o bico na casca do ovo. Porque nós precisamos enxergar o que está do lado de fora. Mas a gente fica na dúvida, será que eu devo? Mas ele está dizendo para você, bate com o bico na casca. Mas você fica com dúvida, será que eu devo, será que eu não devo? E agora, 2028 está chegando. E não, os parceiros eles não estão agora dizendo, vamos lá, bate com o bico na casca, você tem que quebrar essa casca. Não, eles não estão fazendo isso. Já faz anos que eles estão fazendo isso. Na realidade, o fato do ciclo transmutativo ele estar tão perto, não significa que a gente tem que se apressar. Na realidade, já era para a gente ter começado a fazer a nossa parte lá atrás, anos atrás. Nós estamos aqui desde 4.004 anos antes de Cristo para fazer algo que até agora
uma boa parte da população sequer começou a pensar em fazer. Sequer começou a pensar, quanto mais fazer. Mas aí, no conceito da noite escura da alma, vem algo que eu acho fantástico. E diz assim: é na noite escura da alma que o medo ganha força. Você sabe que tem que fazer alguma coisa. Você não sabe o que é. Mas uma coisa que você sabe é: você tem medo. Até coisas simples, você tem medo. Por exemplo, instalar um aplicativo do BDM digital no seu celular. Você tem medo. Pegar um valor em dinheiro muito pequeno e comprar um BDM. Você tem medo disso. Muito embora os parceiros já venham dizendo que é uma tecnologia que as Amazonas deram de presente para a humanidade, mas a humanidade está simplesmente rejeitando. E até mesmo aquele que se diz dimensional, que diz que começou a despertar, você pergunta para ele: e aí, já instalou o aplicativo? Não. Já instalou o aplicativo? Sim. Já comprou o BDM? Não. Então, sério mesmo? Mas por que é que a noite escura da alma ela tem que existir? Ela tem que acontecer. Por um motivo muito simples. Porque é o momento, na noite escura da alma, onde há o encontro de você com você mesmo. Como assim? A casca do ovo representa o seu ego. Ou seja, você tem que se libertar da casca ou do ego para começar a conhecer quem realmente você é. E é como o Bruno Gimenez diz: passar a ser tudo que você nasceu para ser, e não apenas aquilo que está dando para ser, ou aquilo que o Jó está incutindo na tua cabeça que você tem que ser. E normalmente a noite escura da alma é dado início a ela a partir do momento que ela é provocada por um conflito interno. E é nesse momento que o ego começa a rachar. Por exemplo, alguém está numa posição aqui em cima e ganhando muito dinheiro. Só que essa pessoa se sente infeliz. E ela não sabe por quê. A depressão bateu a porta dela. Como eu disse no início, muitas vezes até ela já teve a ideia de tirar a própria vida. Porque você começa a ver que a vida que você está vivendo não tem nada a ver com aquilo que você escreveu nas suas placas. E esse desconforto começa de dentro de você, justamente por conta disso. Porque você começa a se perceber que você está vivendo uma vida que não tem nada a ver com o seu compromisso. Ou seja, a noite escura da alma é a ferramenta que libera a alma do ego. Lembre, o ego é a casca do ovo. Você precisa se libertar da casca do ovo para conseguir voar. Você é uma águia. Você não nasceu para viver preso dentro de um ovo. Nesse momento agora, eu vou te deixar algo para pensar, para meditar sobre o que a semente sente quando ela está no escuro do seio da terra. A pergunta é justamente essa: o que a semente sente? Então, pensa bem direitinho em cada ponto daquilo que eu falei. Muitos de vocês começaram com seus conflitos internos há 5 anos atrás, quando começou toda aquela enganação relacionada àquela, entre aspas, crise sanitária que aconteceu 5 anos atrás. Muitos tiraram a própria vida, mas muitos começaram a parar e pensar da seguinte maneira: peraí, o que está acontecendo comigo? Eu não sou isso. Então, sim, cada conflito interno é a sua alma dizendo para você: bate com o bico nessa casca, sai de dentro desse ovo. Porque lembre de uma coisa: você não é a casca, você é o que está dentro da casca. Então você tem que sair da casca, fazer isso, começar a desenvolver suas asas e fazer como uma águia, que é muito parecida com o dimensional. A águia é o único animal que consegue olhar diretamente para o sol
sem ficar cego. Para um pouquinho em cada ponto disso que eu falei e diz para mim, você já viveu ou está vivendo a noite escura da sua alma? Porque eu já aprendi uma coisa. A noite escura da alma é uma ferramenta de autoconhecimento. Mas como qualquer ferramenta, você tem que saber como usá-la. E esse é o primeiro estímulo que eu te dei para começar a se conhecer através dessa ferramenta. E se esse assunto começou a te tocar e você quer saber mais, quer conhecer mais, quer se aprofundar, faz o seguinte, vem aqui embaixo nos comentários, escreve a tua dúvida, ou então vai lá na nossa comunidade do Telegram, cujo link está aqui embaixo, você pode acessá-lo através dele. E para te ajudar ainda mais nisso, eu vou disponibilizar lá na nossa comunidade do Telegram um e-book muito importante, que anos atrás eu tive acesso a ele e que me ajudou muito no entendimento dessa ferramenta tão importante, que todo dimensional um dia vai ter que passar. Se não passou, um dia vai ter que passar. Se você quer acesso a esse e-book, que é claro, vou disponibilizar ele lá na comunidade gratuitamente. Se você quiser, não tem jeito, você tem que dar o próximo passo, que é ir lá e baixar. Porque o primeiro eu já estou dando ao trazer esse conteúdo aqui e disponibilizar para você esse e-book, tá bom? Eu espero que você tenha acordado um pouquinho mais e comece a quebrar a sua casca, tá bom? Eu te desejo saúde física, mental e emocional. Muita paz para você e até sempre. Tchau, tchau.